Olá, amados irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos na capital amazonense com um clima muito chuvoso e muita gripe. Mas nós não vamos falar de ambientação amazônica. Nós vamos falar de uma pessoa, uma personagem muito importante que foi Maria de Betânia, aos pés de Jesus. Hoje, nós vivemos num mundo de muita pressa, um ativismo muito grande e uma correria no nosso dia a dia. Todos querem fazer mais, querem ter mais, aparecer mais e o meu eu prevalece. Mas será que estamos buscando o que realmente nos importa? Hoje vamos aprender um pouco com Maria de Betânia, uma mulher que foi contra a cultura da correria e escolheu o que é eterno, estar aos pés de Jesus. Então, nós vamos à leitura de hoje. O nosso texto sagrado se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, que nos diz o seguinte: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essas foram as palavras de Jesus. Então, mas quem foi Maria de Betânia no contexto histórico? Betânia era uma cidade, ou melhor, uma aldeia pequena, situada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Era um local muito tranquilo, fora da agitação da cidade santa. Naquela época, as mulheres elas tinham uma função, e era restrita essa função. Elas viviam para cuidar de suas casas, servir aos homens e manter a sua tradição. Porém, Maria de Betânia rompeu este paradigma. Mas como que ela rompeu esse paradigma? Ela, ao sentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, essa posição que era somente dos discípulos, ela fez assentar-se junto àqueles discípulos. E também, ao tocar Jesus com seus cabelos, que naquela época foi considerado um gesto escandaloso para aquele período. Mas, ao ungir seus pés, os pés de Jesus, reconhecendo a sua realeza e sacrifício, um dos momentos mais conhecidos de Maria de Betânia é exatamente a unção de Jesus com um perfume precioso. Um ato que, segundo o Evangelho de João, foi visto como uma preparação para o seu sepultamento. Maria de Betânia, ela tinha uma família assim. Ela tinha um irmão chamado Lázaro. Lembra aquele que Jesus o ressuscitou? Ela também tinha uma irmã chamada Marta. Apesar de seu amor por Jesus, Marta, ela estava muito preocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria de Betânia preferia estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Maria, ela foi uma figura quando ungiu com perfume Jesus. Sua importância reside no exemplo que oferece de entregar e buscar por uma relação profunda com Jesus, priorizando-o acima de outras atividades. A casa deles, a casa desta família, era como se fosse um lar para Jesus na terra. Imagine ter Jesus como hóspede frequentemente em sua casa. E aqui nós temos 3 momentos marcantes na vida de Maria de Betânia.
ela estava aos pés de Jesus na dor. Lembramos que no Evangelho de Lucas é relatado um incidente em que Maria escolhe sentar-se aos pés de Jesus para ouvir sua palavra, enquanto Marta, ela estava naquela correria de um lado para o outro, se preocupava com os afazeres domésticos e as refeições de cada dia. Quantas vezes estamos como Marta, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, saindo de casa, indo para o trabalho, vai e volta, mas esquecendo-se de ouvir a voz de Deus. Quando Lázaro morre, Maria de Betânia corre para Jesus e se lança aos seus pés, enquanto Marta, ela vai e debate com Jesus. E qual foi a reação de Jesus naquele momento? Simplesmente Jesus chorou porque amava Lázaro. Maria, aos pés de Jesus, sempre estava em adoração. Podemos encontrar em João capítulos 12, versículo de 1 ao 18. 6 dias antes da Páscoa, na casa de Simão, Maria pega um nardo puro, caríssimo, e unge aos pés de Jesus. O perfume custava cerca de 300 denários. Significa quase o salário de um ano inteiro. Ela não derrama só o perfume, mas ela derrama a si mesma. Ela derrama o seu coração. Maria demonstrava seu amor por Jesus ao lavar seus pés com suas lágrimas, enxugá-los com seus cabelos e ungir com perfume, um ato de devoção e reconhecimento da importância de Jesus. Mas Maria de Betânia, ela tem uma característica própria. O que ela fez? Ela tinha uma prioridade. Ela priorizou, ela deixou as tarefas de lado somente para ouvir Jesus. Ela teve uma entrega total. Não poupou o precioso perfume e caro. Ela tinha uma sensibilidade espiritual. Entendeu que Jesus se entregaria e ungiu para a morte. Ela tinha um relacionamento também íntimo. Jesus conhecia o coração de Maria. E qual a importância de Maria de Betânia para os nossos dias de hoje? Ela nos dá um exemplo de adoração profunda, em vez de religiosidade superficial. Ela é um modelo de entrega e confiança, mesmo em tempos de luto e perda. Ela também era uma profetisa silenciosa, que reconheceu antes dos outros que Jesus era o Cordeiro prestes a ser imolado. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 13, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para memória sua. E hoje nós não estamos falando dela? Nós também temos aqui, vamos falar assim, no caso, o nosso dia a dia. Nós temos que priorizar ou estar aos pés de Jesus. Faço essa pergunta a você, como também corremos para Jesus na hora da dor, como Maria fez? Nossa adoração é perfumada ou mecânica? Damos o nosso melhor ou apenas o que sobra? Hoje, Maria de Betânia, ela tem um papel fundamental. Ela escolheu a melhor parte. Hoje, o Espírito Santo nos chama a derramar nosso melhor no altar de Cristo, priorizar a intimidade com Jesus acima de todas as coisas. Seja como Maria de Betânia, escolha boa parte
que não será tirada. Assim, concluímos dizendo, queridos irmãos, hoje ouvimos sobre Maria de Betânia, uma mulher simples, sem título, sem púlpito, sem cargo, mas que marcou a eternidade simplesmente porque decidiu estar aos pés de Jesus. Enquanto muitos estavam preocupados com posições, status e tarefas, Maria de Betânia simplesmente focou em uma coisa: se derramar diante do Mestre. E agora eu pergunto a você, onde estão as Marias de Betânia desta geração? Onde estão aqueles que não querem apenas trabalhar para Jesus, mas querem ouvi-lo? Maria de Betânia escolheu e foi lembrada por toda a história. E, por fim, deixe as distrações deste mundo. Venha para os pés do Mestre. Escolha a melhor parte. Derrame seu perfume e viva para a glória de Deus. Amém?